fundamento ele vem de um aspecto histórico, realmente, né, da construção das relações sociais, trabalhistas, que se preservaram no seguinte sentido: os homens são responsáveis por atribuir o sentido financeiro, o sentido de sustentação da casa e do lar, na maior parte das sociedades, pelo menos, né? E as mulheres então ficaram responsáveis por aquele lugar que seria o lugar da família. Então, cuidado com os filhos, com a prole, com a alimentação, com a limpeza da casa, etc. Essa diferenciação de espaços que vem sendo perpetuada durante muitos anos reverbera na possibilidade de a gente manter ainda uma segregação, uma diferenciação desses espaços em que há ocupação. Então eu entendo que sim, que hajam espaços distintos, até pelas terminologias que a gente adota, né? A academia em si é um espaço extremamente machista, extremamente influenciado pelo poder do masculino. Então a gente escuta muito estudantes no sentido dos homens, né? Os professores, mesmo sendo a maioria majoritária mulher. Então esses espaços são diferenciados. E isso vem de um contexto histórico, de um contexto social, cultural constituído, né? Não é algo naturalizado, passou a ser naturalizado, mas não é algo natural. Então eu percebo que sim, haja essa diferença e ela vem desse repertório que a própria sociedade constitui. O investimento numa desconstrução dessas relações de poder marcadas pelas discussões de gênero, né? As mulheres, elas possuem um avanço gigantesco nas possibilidades de acesso, mas o acesso não significa igualdade de posicionamento, né? Elas conseguem fazer um investimento, por exemplo, acadêmico, que é uma área que eu tenho mais proximidade. Então nós temos uma quantidade gigantesca de doutoras, mas são em determinados grupos, em determinados espaços, em determinados locais geográficos. Então o acesso ele não prevê normalmente a real completude desse mecanismo. Então realmente é um trabalho de reconstruir, ressignificar o espaço destinado à mulher ou destinado ao homem. E aí eu também nem gosto muito desse binarismo, né? Acho que é destinado às pessoas, né? Então pensar que as pessoas que ocuparão esses espaços precisam ser pessoas qualificadas, envolvidas, debruçadas por aquilo, não vinculado a um aspecto de gênero, mas um aspecto daquilo que realmente ela pode, aquilo que ela produz. Então, os avanços que a gente teve foi realmente de acesso, mas não um avanço de colocação e inserção, né? Eu acompanho algumas estudantes e é muito comum elas me falarem assim: prof, eu vou terminar a graduação, porque mais do que isso eu não vou porque os meus pais não me deixam, porque eles dizem que não tem necessidade, né? Então, o acesso existe, mas qual é o encaminhamento para isso? E qual é o retorno e a real efetivação desse posicionamento? A questão do posicionamento da mulher, especificamente no mercado de trabalho industrial, pensando na organização do Fabril, né, no processo de construção da Revolução Industrial, a gente tem uma marca muito grande do masculino, muito grande, né? Seja no sentido das filosofias, das questões sociológicas, antropológicas, que os homens foram os que organizaram esse movimento, né? Pouquíssima presença da mulher, por mais que ela esteja extremamente ativa, o nome dela desaparece. E aí isso, na hora de organizar o sistema Fabril, fica extremamente interessante, né? E os lugares são ocupados estrategicamente por esse masculino ou por aqueles que pertencem ao gênero indicado como masculino para fazer essa manutenção desse status, né? Então, as mulheres acessarem esses espaços, elas obrigatoriamente passam por um processo de transformação do masculino, elas precisam se masculinizar. Então, precisariam tomar outros tipos de posicionamentos, fazer outros tipos de fala. Uma progressão disso, eu particularmente não sei, meninas. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda. E eu não sei se isso vai acontecer. E às vezes eu fico me perguntando se isso realmente necessita acontecer, né? Se essa necessidade de a gente para assumir esse lugar é tão demarcante assim. Eu acho que eu acredito que seja, há apontamentos que sim. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco receosa de nós só galgarmos esses lugares e esquecermos todos os outros que podem promover uma transformação, né? Então, novamente, eu acho que é uma marca muito forte dessas construções e dessas engendrações sociais
que culminam nesse status. E aí, se a gente for pensar nos dados bem básicos, né, a questão de salário é diferenciada, a questão da quantidade de vagas é diferenciada. Normalmente as mulheres ficam no chão, nos aspectos mais fabris, não ficam tanto nas cúpulas. Aquelas que chegam às cúpulas sofrem um peso gigantesco por estarem lá, né? Porque elas precisam sempre se posicionar, não só pela competência, mas também pela pessoa, né? Então todos aqueles jargões extremamente preconceituosos atacam elas. E aí eu acho que é nesse sentido. Não tem como a gente determinar um tempo. Acredito que teremos um retardamento ou um adiamento do que poderia existir, considerando as atuais políticas públicas que nós teremos de mudanças, né? O próprio desmantelamento da Secretaria da Mulher já é um indicador, né, desses movimentos que vão estagnar. Então, eu vejo uma sombra de uns 20 a 30 anos até essas mudanças políticas acontecerem, para depois a gente resgatar o movimento.